família de pastor que pega o dinheiro da igreja e torra do jeito que quer. Pastor que vai visitar uma membra da igreja, uma ovelha dele, e chama ela de vagabunda. Um tratamento muito estranho com as pessoas, como se o pastor, o apóstolo da igreja fosse o dono das pessoas, fosse o patrão das pessoas, e as pessoas estivessem ali trabalhando para ele, e ele cobra como se fosse um patrão. Eu vou falar uma coisa para vocês, tem igreja, tem experiência de igreja que faz muito mais mal do que bem. Vocês sabem disso, você já deve ter experimentado isso. Se você está vendo esse vídeo, é possível que você conheça alguma história dessas, ou com você, ou com alguém que você conhece. Pessoas que foram para a igreja para tentar melhorar, para tentar se aproximar de Deus, ficou muito pior. A pessoa, ela ficou traumatizada. Ela não quer mais saber de nada por causa das experiências terríveis, melancólicas, destrutivas que aconteceram, não no mundão, não na festa do mundo, porque o discurso é esse, as festas do mundo vão destruir sua vida, sua família, as experiências que você tiver lá fora, isso vai destruir, vai acabar com você. Tem igreja que destrói a pessoa e destrói a família, acaba com tudo. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Vinícius, sou pastor de uma comunidade evangélica e estou lutando para que essas coisas não aconteçam na minha realidade, porque eu sei o quanto isso machuca, o quanto isso fere as pessoas, e lá mesmo no nosso grupo, na nossa comunidade, nós já recebemos pessoas assim, que vieram de outras experiências traumatizantes, experiências que machucaram, experiências que fizeram a pessoa abandonar a igreja. Tem muita gente que sai não porque, eu não acredito mais em Deus. Tem até amigos que às vezes eu vou conversar com a pessoa e ele diz, eu não acredito mais em Deus. Aí eu vou conversar com a pessoa e eu percebo que o problema da pessoa nunca foi com Deus. O problema da pessoa foi com o Deus que a igreja apresentou para essa pessoa. Eu amo a igreja. Eu acredito na igreja. Tanto que eu sou pastor de uma igreja. Mas eu acredito que tem igrejas e igrejas. Tem experiências e experiências. E muitas delas por aí fazem muito mal. A lógica como a igreja funciona, a lógica onde as pessoas são inseridas a partir do momento que elas adentram dentro da vida da igreja, é uma lógica, às vezes, moedora de carne humana. Uma lógica destruidora de famílias, inclusive. Por causa de um escândalo sexual? Não, porque a lógica da igreja, ela vai colocando as pessoas, às vezes, numa rotina de obrigações que a pessoa não tem mais tempo de viver. O marido não tem mais tempo de ficar em casa com filhos, com mulher, descanso, viajar. Não existe isso. Tem que ficar cumprindo a agenda da igreja. A irmã, a mulher, ela não tem mais tempo para ficar com o marido, de namorar um pouquinho, de ficar com os filhos. Não. Ela tem as obrigações da igreja. Ela sempre tem um compromisso na igreja, ela sempre tem uma reunião na igreja, ela sempre tem que estar na igreja. Acaba com a família. E isso porque se as coisas não forem feitas desse jeito, o pastor cobra. Aí entende essa lógica de cobrança, de exigência. O pastor como patrão, como se fosse dono das pessoas, ele vai cobrando, e as pessoas, para não serem cobradas, para não serem constrangidas, como eu já vi, às vezes o pastor chamando a atenção em público, constrangendo a pessoa para não ser constrangida, então ela vai entrando nessa máquina de produção da igreja, ela vai fazendo tudo, ela tem que produzir mais, então ela não pode faltar, ela tem que frequentar, ela não pode deixar de ir, porque senão ela vai ser cobrada por aquilo. Eu tô cansado só de falar, e eu tô falando de coisa que eu já experimentei, que eu já vivi em outras realidades. Fora que a igreja pode ser muito nociva, muito preconceituosa, em forma de doutrina. A igreja pode pegar um preconceito, a igreja pode pegar uma coisa que é ruim para as pessoas, uma coisa que machuca as pessoas e apresentar isso em modo de palavra de Deus, de doutrina. Então você despreza o seu irmão, você despreza uma irmã, com a Bíblia na mão, dizendo que isso é bíblico. Você rejeita pessoas, você discrimina pessoas, você é seletivo, preconceituoso, com a Bíblia na mão, dizendo a Bíblia diz isso aqui, por isso que você não pode, por isso que você não entra, por isso que não é permitido você... A gente vai fazendo esse tipo de coisa. Algumas experiências de igrejas são traumatizantes, gente. Eu não conseguiria, mas isso sou eu, não estou dizendo que você tem que ser assim, que na sua experiência tem que ser assim, estou dizendo que comigo eu não conseguiria
frequentar uma igreja que exige que a gente esteja presente a semana inteira. Ou, vou te falar a verdade, 3 vezes por semana, eu acho demais. Cada vez mais a nossa vida ela vai se complexificando, né? Vai se tornando cada vez mais complicada, complexa, cheia de agenda, cheia de compromissos. E aí a igreja exigir, porque algumas comunidades são assim, alguns lugares, denominações, é quase que exigido que a pessoa participe de tudo, é muito difícil. É muito difícil. E aí a gente entra num ativismo, né? A pessoa que está inserida nisso, ela entra num ativismo religioso. Ela acha, e aqui é que está o porém, né? Ela acha que está servindo a Deus. Ir na igreja, frequentar a igreja, é sinônimo de servir a Deus para muitas pessoas. Então elas acham que ficar indo e participando de tudo o que é proposto, essa pessoa está servindo a Deus. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que você deve propositalmente, por qualquer motivo ou sem motivo, faltar ao encontro, à reunião da congregação para adorar a Deus. Não, é bom estar reunidos para adorar a Deus. O que eu quero dizer é que o serviço a Deus não é isso. A igreja deve ser um lugar onde a gente quer ir para se encontrar, para adorar a Deus junto. Não é um lugar onde eu tenho a obrigação de ir, é um lugar onde eu quero ir, onde eu quero estar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, para a gente cantar junto, para a gente ouvir a palavra de Deus junto, para a gente se abraçar, para a gente comer junto ali no lanche, no final do culto. Isso é bom, tem que ser bom, não pode ser uma obrigação, não pode ser na base da ameaça, não pode ser como se fosse um emprego seu. Não pode, tem que ser uma coisa feita em amor, uma coisa que você quer fazer, uma coisa que flui de dentro do coração, que traz alegria. Você tem que estar lá rindo, sorrindo, achando bom o que está acontecendo. Não, né? Nossa, que droga de eu estar aqui. Não pode ser assim. Então agora fala pra mim aí, você já sentiu que estava numa igreja mais para cumprir tarefas do que por gosto? Você já teve essa experiência de estar num lugar pensando assim, se dependesse de mim, eu não queria estar aqui. Eu tô vindo aqui porque eu tenho que cumprir essa agenda, eu tô vindo aqui porque eu dei o meu nome lá, e agora eu tenho que cumprir, mas eu não queria estar aqui. É desgostoso estar aqui, não me é prazeroso estar aqui. Eu não gosto mais daqui. Tô aqui por obrigação. Você já passou por isso? É muito ruim, não é? Quando a gente passa por isso, por essa situação, onde a igreja se torna não um ambiente de fé, um ambiente acolhedor, um ambiente de abraço, de amor, de força, né? Onde às vezes a gente está fraco, precisando de um consolo, de uma ajuda, está vivendo um momento difícil na vida, você precisa de força dos irmãos, das pessoas te ajudando. Não, aquilo ali se torna um ambiente pesado, um ambiente onde você vai, mas você não vai mais feliz. E o problema é que falta sensibilidade em muitos lugares. Eu estou tentando não generalizar, em alguns lugares ou em muitos lugares falta sensibilidade, porque essas pessoas que estão cansadas, às vezes elas estão só fisicamente cansadas, mas aí o irmão, a irmã falta porque estava fisicamente cansado. E essa pessoa, ela é tida como irresponsável, como uma pessoa que não prioriza as coisas de Deus. Você já deve ter ouvido isso. Ah, mas nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Entre ir num aniversário do seu sobrinho, sei lá, da sua avó, e ir para a igreja, você deve priorizar as coisas de Deus. Você já deve ter ouvido alguma coisa assim. E aí a gente poderia fazer a pergunta, né? Mas onde é que Deus está? Ah, Deus está na igreja. Mas Deus não está no aniversário também? Deus não está lá com a minha vozinha que está fazendo aniversário? Deus não está com a minha mãe? Com o meu sobrinho? Deus só está na igreja? Para eu estar na presença de Deus, eu tenho que estar lá naquele lugarzinho lá na igreja, porque do contrário, fora dali eu não tenho acesso à presença de Deus. Me alegrando com os meus familiares, celebrando mais um ano de vida de alguém, isso não é celebrar a Deus, isso não tem nada a ver com Deus, isso é do mundo. Esse tipo de coisa é que vai fazendo as pessoas irem desanimando.
vai ficando pesado demais. O fardo vai ficando pesado demais. As pessoas vão para a igreja como se fosse por uma obrigação, como se fosse por um martírio. Vocês se lembram do vídeo passado? No vídeo passado eu falei, né? Jesus quer que a gente seja gente. Jesus não quer que a gente seja crente. Ele quer que a gente seja gente, ser humano, como ele era. E eu acho que essa confusão de Deus estar enclausurado dentro de um sistema, dentro de um lugar, num horário específico, isso aí é adoecedor. Isso faz a pessoa achar que Deus está lá na igreja, quando Deus está em mim e está em você. E o quanto a igreja às vezes fomenta intolerância, né? Faz com que os seus membros sejam pessoas arrogantes, inconvenientes, pessoas que se metem na vida dos outros e criticam tudo e todos a todo tempo. Então a gente fala mal de outras religiões, a gente desce o cacete em quem pensa diferente da gente. Pode ser até outros crentes, a gente desce o cacete. Os gays, a questão de condição sexual, isso aí a gente já tomou como nossos inimigos, né? Não tem conversa com gay. Pensar diferente do pastor, nossa, tem lugar que isso aí dá uma encrenca. Ah, mas isso aqui, cala a boca! É desse jeito mesmo. É a palavra de Deus que diz assim. Pessoa desonesta, né? É a interpretação dela do que a Bíblia diz, mas ela diz a palavra de Deus que diz assim, você tem que calar a boca e obedecer. Isso não é o evangelho de Jesus. Isso sim, é muito diferente do que me parece ser a igreja que Jesus estabeleceu aqui. O grupo de pessoas que deveriam viver uma nova vida, demonstrar a nova humanidade em Cristo, isso é diferente. Isso é uma lógica de domínio, é uma lógica de poder, é uma lógica de imposição das coisas. Isso é muito diferente do que Jesus fazia aqui. Mas o que a gente pode fazer? Tem muita gente machucada por aí. Talvez você já machucou alguém porque você estava dentro dessa lógica. Enquanto você estava lá, você estava ferindo gente. Ou às vezes você seja o ferido, não sei. Mas o que a gente pode fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter empatia. Muitas pessoas que estão feridas, muitos que se dizem ateus, muitos que dizem que perderam a fé, na verdade não perderam a fé, estão feridos por essa igreja malévola, cruel, julgadora, cheia de desejo de ter poder sobre as pessoas. Eu acho que a gente precisa abraçar essas pessoas e dizer para essas pessoas, lembrá-las de que quem feriu elas não foi Deus, foram pessoas inescrupulosas em nome de Deus, mas não foi Deus. E dá uma procurada básica aí na sua região. Deve ter algum lugar saudável, tranquilo, que transmita o evangelho de Jesus de uma forma mais simples. Dá uma procurada. Você vai encontrar um lugar mais saudável, um lugar mais leve, que traga esse jugo suave de Jesus, que relembre a beleza do evangelho para você. Porque vale a pena a gente estar junto, a gente servir a Deus junto, em comunidade e celebrando por tudo que Deus é e faz por nós, vale muito a pena. Mas tem lugares que a gente tem que passar longe. Se você conhece alguém assim, manda esse vídeo para essa pessoa. E se você passou por tudo isso, eu lamento muito, sério, de coração. E eu torço para que você encontre um lugar em Deus, um lugar de acolhimento, um lugar de abraço, um lugar de aconchego, de fé, de beleza, de comunhão, onde você possa contar com as pessoas. Eu torço para que isso aconteça na sua vida, tá bom? Comente aqui o que você pensa sobre esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo, todas as terças e sextas. Até lá!